Deus. Eu tenho hoje o privilégio, a oportunidade de poder ministrar para vocês uma palavra que Deus colocou no meu coração. Eu sei que vocês têm estado quase que todas as terças-feiras com o Bispo Francisco. Hoje ele não pode estar aqui. Eles fizeram uma pequena viagem, ele e a Bispa Ana, e eu sei que ele continua em viagem. Então, por isso eu estou aqui. E eu aproveitei a oportunidade. Na verdade, seria o pastor Erle que ia pregar. Mas o Erle teve que fazer uma viagem de trabalho. E aí eu falei para ele, se você quiser eu prego. Deus colocou uma palavra no meu coração e eu quero compartilhar com vocês. Na verdade, nós temos o Bispo Francisco tem pregado todos os domingos sobre a importância da palavra de Deus. E nós temos sido desafiados como igreja a memorizar a Bíblia, amém? Tá? O versículo passado, do domingo passado, foi, da semana passada, na verdade, foi Mateus capítulo 11, de 28 a 30. Tá? E da semana agora vai ser Marcos capítulo 1, versículo 17. Tira o versículo, querido. Daqui a pouco, espera aí, segura aí a mão aí, por favor. Em Mateus capítulo 11, de versículo 28 a 30, que nós memorizamos semana passada, talvez alguns de vocês não memorizaram, porque não frequentam às vezes com assiduidade o culto de domingo, mas o culto de terça, mas quem memorizou Mateus de 11, de 28 a 30, que se arriscaria a falar? 1, 2, 3. Todo mundo perdeu a memória neste momento. Teve um momento de amnésia. Mas eu gostaria de poder ajudar vocês. Diz assim, porque você pode colar, tá certo? Você pode colar. Agora sim, Henrique. Vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para vossas almas, porque o meu jugo e meu fardo é leve. Vamos orar? Senhor, nós queremos colocar a Tua palavra diante do Senhor. Nós sabemos, ó Deus, que o Senhor tem algo especial para repartir conosco nessa noite. O Senhor tem algo para falar com o nosso espírito. Nós não queremos apenas que essa palavra atinja o nosso intelecto, mas nós queremos que a Tua palavra atinja o nosso espírito. Nós queremos que a Tua palavra seja revelada a nós. Nós queremos que a Tua palavra mude o nosso coração. Nós queremos que a Tua palavra mude, Senhor, os nossos valores. Nós queremos que a Tua palavra mude o nosso compromisso contigo, o nível de compromisso que nós temos tido com o Senhor. Nós queremos que a Tua palavra nos transforme muito mais do que até aqui ela tem nos transformado. Nós queremos que o Senhor a use de uma forma especial. Então, o Espírito Santo de Deus, o Senhor que nos guia a toda a verdade, o Senhor que inspirou esta palavra, revela ao nosso coração. Fala conosco, Senhor, fala conosco. Põe a mão na sua cabeça, por favor. Senhor, que o Senhor possa repreender a toda dificuldade na mente, Senhor, para a compreensão da Tua palavra. Tudo aquilo que possa estar na mente, Senhor, que fecha o nosso entendimento, a nossa compreensão para a Tua palavra, que o Senhor possa agora repreender em nome de Jesus, Pai. Nós declaramos que todos os nossos pensamentos são levados cativos à obediência de Cristo, Pai. Nós declaramos, Senhor, que a nossa mente, que o nosso entendimento está aberto para a compreensão da Tua palavra. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Posso ouvir um amém? Põe para mim de volta o versículo, por favor, Henrique. Existem algumas coisas que eu quero acentuar ou sinalizar para você nesse versículo. Tem 3 verbos muito importantes nesse versículo. O primeiro é vinde. Ele fala, vinde a mim. O segundo, ele fala, tomai. Tomai o que, gente? O meu jugo. E o terceiro é, aprendei. 3 verbos muito importantes. O verbo vir, o verbo tomar e o verbo aprender. E se você olhar de maneira muito mais acentuada para esse versículo,
você vai descobrir que todos esses verbos estão no imperativo. Então, não é simplesmente, Jesus não está fazendo um pedido, Jesus está dando uma ordem. É isso que eu quero que você entenda. Se você ainda não entendeu, se você memorizou e a coisa passou batida na sua mente, ou se você já sabe esse versículo há muito tempo e até então ele não tem feito os efeitos que deveria fazer no seu coração, na sua vida. É interessante que Jesus fala assim, vinde a mim. A priori, você pode pensar, Jesus está chamando todos. Mas se você olhar mais acuradamente para esse versículo, você vai descobrir que Jesus não está chamando todos. Ele fala, vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados. Existe uma classe específica de Jesus, específica aí, que Jesus está chamando. Todos aqueles que estão cansados e sobrecarregados. E Jesus fala assim mesmo, o que Jesus promete que ele vai fazer para esses que vierem a ele? Ele fala, eu vos aliviarei. Nós podemos dizer, gente, que esse alívio é os primeiros socorros. Porque se eu perguntar para você, quantos aqui já foram abençoados por Jesus? Levante a sua mão. Todos. Todos. Todos nós fomos abençoados de alguma forma por Deus. E por isso nós estamos aqui. É muito interessante quando nós temos o revisão de vidas, que nós tivemos recentemente dos jovens, vamos ter o dos adultos, mas quando você vem para o revisão de vidas, existe uma festa, né? Existe uma festa e as pessoas vêm para cá para frente, e as pessoas dançam, as pessoas pulam, as pessoas falam que a revisão de vida foi tremendo, aí dão seu testemunho, porque a ideia do revisão de vidas é levar o novo convertido a ter uma experiência com Deus nos seus primeiros dias de vida cristã. Então, assim, eu posso dizer que quando Jesus fala, vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, é os primeiros socorros. Talvez você veio a Jesus porque você precisava de cura. Talvez você veio a Jesus porque você precisava de uma restauração familiar. Talvez você veio a Jesus porque você precisava de uma libertação. Talvez você veio a Jesus porque você tinha um vazio na alma que todas as suas conquistas não conseguiram preencher. Talvez você veio a Jesus porque você sabe qual é o seu porquê. Mas você veio a Jesus. Você foi tocado por Jesus. Jesus fez alguma coisa significativa que fez você desejar estar aqui, desejar frequentar uma célula, desejar conhecê-lo. E é interessante que Jesus não está chamando você para ir para uma religião. Jesus não está chamando você para ir a uma igreja. Jesus não está chamando você para participar de nenhuma instituição. Ele está chamando você para ir para onde? A Ele. Vinde a mim. Vinde a mim. Então, assim, uma das coisas que você precisa entender é que esse alívio imediato, né, essa manifestação de Deus a priori, é justamente para nos chamar a atenção para Ele. E aí, quando você abre a Bíblia, por favor, em Lucas capítulo 17, Henrique. Lucas 17. Lucas 17, a partir do versículo 19, nós vamos encontrar uma história interessante. A história de 10 pessoas que tinham uma necessidade e que tiveram um encontro com Jesus. Querido, eu falei 17, 19, né? Mas eu falei só o final da passagem. Espera só um pouquinho, Henrique. 11, 17, 11. Obrigado, Lúcio. Isso. A caminho de Jerusalém, Jesus passou pela divisa entre Samaria e Galileia. Vamos em frente. Ao entrar num povoado, 10 leprosos dirigiram-se a ele. Ficaram a certa distância e gritaram em alta voz: Jesus, mestre, tem piedade de nós. Ao vê-los, ele disse: vão mostrar-se aos sacerdotes. Enquanto eles iam, foram purificados. Um deles, quando viu que estava curado, voltou louvando a Deus em alta voz. Prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. E este era samaritano.
Continua. Jesus perguntou: não foram purificados todos os 10? Onde estão os outros 9? Não se achou nenhum que voltasse e desse louvor a Deus, a não ser este estrangeiro? Então lhe disse: levante-se, vá, a sua fé o salvou. Quantos foram curados, gente? Quantos voltaram para agradecer? Fala assim comigo: cura não muda coração. Muitas vezes nós achamos e buscamos, tem pessoas que vêm buscando cura para algum aspecto da sua vida, cura de uma enfermidade, uma libertação. E aí quando Deus faz, você fica maravilhado, Deus fez, mas isso não muda coração. O que aqueles 10 leprosos queriam era cura. E Jesus curou. E aí ele fica impressionado, digamos assim, porque dos 10 só um voltou para agradecer. Porque, na verdade, todos os milagres que Deus opera nas nossas vidas é para nos chamar a atenção. É para dizer, é para mostrar para nós da nossa importância para Ele. E é muito interessante que você vai falar, que eu vou falar de uma pessoa que foi curada, que é o rei Ezequias. Se você conhece a história do rei Ezequias, que está lá em Crônicas, em Reis também, e em Isaías, o rei Ezequias adoece, e a Bíblia fala que ele adoece mortalmente. Tanto que Deus manda Isaías ir até a casa dele, dizer para ele preparar as coisas, porque ele vai morrer. Porque ele ia morrer, melhor dizendo. Isaías sai, e aí Ezequias vira-se para a parede e começa a chorar, e a buscar a Deus, e a pedir misericórdia. Antes de Isaías sair da casa de Ezequias, Deus dá uma palavra para Isaías: volta lá e diz para ele que eu vou acrescentar à vida dele 15 anos. E aí o profeta volta, diz para o rei Ezequias o que ia acontecer, e ele pergunta: como é que vai ser isso? E aí ele pede um sinal, Deus dá o sinal, Deus faz tudo que Ezequias pediu que ele fizesse. Mas olha o que você encontra sobre Ezequias em 2 Crônicas, capítulo 32, de 24 a 25. 2 Crônicas, capítulo 32, de 24 a 25. Naquele tempo, Ezequias ficou doente e quase morreu. Ele orou ao Senhor, que ele respondeu, dando-lhe um sinal, o que, gente? Miraculoso. Mas Ezequias tornou-se orgulhoso e não correspondeu à bondade com que foi tratado. Por isso, a ira do Senhor veio sobre ele, sobre Judá e sobre Jerusalém. Uma das coisas que nós precisamos lembrar e entender, que os milagres que Deus opera nas nossas vidas, Deus espera que nós correspondamos a Ele. E é interessante que quando Deus nos abençoa, nos prospera, a tendência natural nossa é fazer ou é proceder como Ezequias. A gente esquece aonde nós estamos. A gente esquece quem nos abençoou. A gente esquece quem operou o milagre. Quantos estão entendendo? E é muito interessante aqui que a Bíblia fala que Deus ficou indignado com Ezequias porque ele não correspondeu a Deus. Vamos para uma outra passagem. João, capítulo 6. Novo Testamento. Capítulo 5. João, capítulo 5, de 26 a 27. Só lembrando que todos nós sabemos que multidões seguiam a Jesus. Entre essas multidões, existiam seus discípulos. Um grupo reduzido de 12 pessoas. Desse grupo reduzido de 12 pessoas, tinha um grupo mais íntimo, de 3 pessoas. Que era quem? Pedro, Tiago, João no barquinho, né, gente? Quem cresceu na igreja sabe dessa musiquinha. Pedro, Tiago e João. Os mais íntimos. Mas quando você olha em 1 Coríntios, capítulo 15, você vai descobrir
Essa é a passagem mesmo, tá? Eu estou só... 1 Coríntios capítulo 15, você vai descobrir que quando Jesus ressuscita, na verdade, ele aparece para mais de 500 discípulos. Existiam os próximos e existia outros mais discípulos de Jesus. Só que esse grupo mais próximo, mais íntimo, era aqueles com quem Jesus compartilhava os segredos do reino. Fala comigo assim: Deus quer compartilhar comigo os segredos do reino. E aí, Jesus lá em João 5, faz um dos discursos mais duros, porque muitas das pessoas estavam seguindo não porque o queriam. As pessoas o estavam seguindo porque ele tinha saciado a fome delas. E aí, antes de nós lermos a passagem, eu quero que você possa se questionar do porquê que você está seguindo a Jesus. Do porquê você quer seguir a Jesus. Jesus vira para a multidão, vira para os seus discípulos e diz o seguinte: pois da mesma forma como o Pai tem vida em si mesmo, ele concedeu, é isso mesmo, Henrique? Ele concedeu ao Filho ter vida em si mesmo e deu autoridade para julgar, porque é o Filho do homem. Eu estou péssimo nas minhas anotações, gente. Um momento só. Essa passagem está errada, Henrique. Eu faço todo um discurso e dou a passagem errada. João capítulo 6. De 24 a 27. Agora sim. 1, 2, 3, querido. Agora sim. Quando a multidão percebeu que nem Jesus, nem os seus discípulos estavam ali, entrou nos barcos e foi para Cafarnaum em busca de Jesus. Quando o encontraram do outro lado do mar, perguntaram-lhe: mestre, quando chegaste aqui? Jesus respondeu: a verdade é que vocês estão me procurando não porque viram os sinais miraculosos, mas porque comeram os pães e ficaram, que gente? Satisfeitos. Não trabalhem pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem lhes dará. Deus, o Pai, nele colocou o selo de sua aprovação. Existe uma passagem, um versículo bíblico, na verdade, uma versão, que fala sobre essa mesma passagem, onde Jesus diz assim: vocês ainda não entenderam a razão dos meus milagres. Fala assim comigo: primeiro Jesus me desperta para ele. Fala comigo. Depois ele quer que eu me comprometa com ele. Vocês entendem esse passo inicial? Então, tudo que Jesus queria com essa multidão é que eles pudessem despertar. O céu, querido, está te chamando. É isso que Jesus queria que as pessoas entendessem. Assim, vocês não entenderam a razão dos meus milagres. Vocês estão simplesmente querendo ser abençoados. Esse é o primeiro nível com Deus. E, lamentavelmente, sabe o que eu lamento? É que muitos de nós só queremos ficar no primeiro nível. Nós só queremos a bênção. Nós só queremos a prosperidade. Nós só queremos a cura. Nós só queremos um emprego novo. Nós só queremos a família restaurada. Isso não é ruim. Mas isso é apequenar muito a obra que Deus tem na sua vida e na minha vida. Aí, quando nós voltamos para Mateus, capítulo 11, versículo 28 a 30, Jesus fala assim: vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Aí ele fala assim: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim.
Tomai sobre vós o meu jugo. Aí ele fala assim, porque eu sou manso e humilde de coração. Aí uma coisa que você precisa entender é o que é tomar o jugo. Vou ler um pouquinho, porque assim eu vou me perder nas minhas anotações. Como ilustração natural de um paralelo espiritual, o jugo fala de união. Jucá, fica de pé rapidamente. Vou usar o Jucá como cobaia, que é o mais perto de mim. Por favor, querido, aqui à minha direita. Você observa que existe uma diferença entre eu e o Jucá. Né? Não na silhueta, né? Existe uma diferença entre eu e o Jucá. Nós somos da mesma altura? Não somos da mesma altura. Mas se o jugo fala de união, e aí nós vamos falar daquilo que os animais, né, no nosso caso aqui, nós não somos nem boi, nem jumento, nem cavalo, mas o jugo era colocado para unir dois animais. No caso, era para unir dois bois, tá? Juntas de boi, para poder arar a terra. Os animais tinham que ter o mesmo tamanho, tinham que ser da mesma espécie. Não dava para juntar um boi com um cavalo, um boi com um jumento, não dava. Tinha que ser 2 cavalos, 2 jumentos ou 2 bois. Obrigado. Então, assim, se você observa que já existe uma diferença, põe a mão, tenta botar a mão no isso. Existe uma diferença, fica mais confortável para ele do que para mim, né? Então, assim, quando você entende, quando Jesus fala assim mesmo, tomai sobre vós o meu jugo. Jesus sabe que você se ajusta perfeitamente debaixo do jugo dele. Entende? E é interessante que quando eu falo sobre tomar o jugo, se eu carrego alguma carga que é sobrecarga, quando eu tomo o jugo dele, automaticamente existe uma troca. E existe também aquela questão de divisão de peso. Estão entendendo, gente? E é justamente, obrigado, querido, e é justamente para isso que Jesus diz para nós, tomai o meu jugo. Aí ele continua aqui dizendo o seguinte, o jugo, vou repetir, era uma peça de madeira usada pelos agricultores da época para unir 2 animais, que puxavam o arado. Como um boi puxando o arado, o trabalho tinha um ritmo mais lento, mas com 2 agilizava. O jugo obrigava os animais a caminharem juntos na hora do trabalho. Era uma forma de prender um ao outro e forçá-los a andarem juntos ao mesmo compasso e direção. As Escrituras usam a expressão jugo para falar de união, vínculo e sociedade. Amém, gente? Aí quando você vai para 2 Coríntios, capítulo 6, a partir do versículo 14 e 16, você vai encontrar Paulo falando o seguinte sobre jugo. Não vos ponhais em jugo desigual com os incrédulos, porque que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão da luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e o maligno? Ou que união do crente com o incrédulo? Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque somos santuários do Deus vivente. Como ele próprio disse, habitarei e andarei entre eles, e serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Ao usar o termo jugo desigual, a Bíblia está dizendo que assim como não se usa o jugo entre animais diferentes, como cavalo e boi, ou jumento e um cavalo, por exemplo, assim também há uniões que estão fadadas a não darem certo, melhor dizendo, entre os homens. Um jugo com animais diferentes não se encaixa direito. Não permitia a igualdade de altura e nem de compasso entre os animais. O apóstolo Paulo emprega vários outros sinônimos para jugo ao fazer a comparação da união entre crentes e incrédulos, sociedade, comunhão, harmonia e ligação. Ou seja, não dá para andar em jugo desigual. E aí você entende isso, né? Porque são valores diferentes. Mas nós não levamos em conta muitas coisas quando nós pensamos em fazer sociedade. Quando nós pensamos em casar. Existe uma máxima. Eu vou casar com ele, eu vou casar com ela, depois ele se converte, depois ela se converte. Querido, isso é uma exceção. Isso não quer dizer que todas as pessoas que você vai casar, se você começa a namorar uma pessoa que não é cristã, que obrigatoriamente ela vai se converter.
eu já conheci e conheço muitos casos de pessoas que aconteceu o contrário. A pessoa terminou se afastando de Deus. Então, nós estamos falando, essa campanha, ela tem como tema conquistando a minha liberdade. Para que você e eu possamos conquistar a minha liberdade, a nossa liberdade, a primeira coisa é ir a Jesus. A segunda coisa é tomar o jugo dele. A segunda coisa é tomar o jugo dele, porque existe uma passagem lá em Isaías que diz o seguinte, Isaías 10, 27, que diz assim, eu precisaria que você procurasse colocar essa passagem, Henrique, daquelas que eu te dei, tá? Porque assim vai sair uma coisa, o pessoal vai ficar escandalizado aqui. Isaías 10, 27 diz assim, e acontecerá naquele dia que a sua carga será tirada do seu ombro e o seu jugo do seu pescoço. O jugo será despedaçado por causa da unção. Fala comigo assim, a unção despedaça o jugo. Gente, existem pessoas que ainda não conseguiram se desfazer do jugo que aprende. Por isso não conseguem tomar o jugo de Jesus. Porque estão presas, estão amarradas, estão escravizadas. E não é porque elas não querem. Eu lembro de uma situação, já faz muito tempo. Eu tinha uma célula no centro de São Luís, né? E tinha uma senhora que ia nessa casa fazer a limpeza, passar roupa, essas coisas todas. Eu cheguei um dia na casa da Dona Socorro, e ela falou assim, o apelido dessa senhora era Santa. Depois ora pela Santa. Eu falei assim, por quê, Dona Socorro? Eu falei assim, porque a Santa foi numa igreja aí, e ela caiu possessa. Sabe aqueles dias que você não está a fim de mexer com essas coisas? Era um daqueles dias que eu estava. E mexer com libertação. Aí eu fui conversar com a Santa. Falei, Santa, o que aconteceu? Ela falou, eu só lembro que eu entrei na igreja. Depois não lembro mais nada. E aí eu me lembro depois das pessoas orando por mim, falando que tinha se manifestado alguns espíritos em mim. Eu falei, tá bom, o que foi que eles mandaram você fazer? Mandaram que eu fosse lá durante 7 semanas. Eu falei, só isso? Ela falou, só isso. Tem mais alguma coisa? Eu falei, tem, querida. E aí eu fui conversar com ela sobre Jesus. E eu expliquei para ela o plano da salvação e a desafiei a tomar uma decisão por Jesus. Só que ela virou para mim e falou assim, Washington, eu quero e não quero. Eu falei, me explica melhor. Assim, alguma coisa me impede de fazer isso. Aí eu pensei comigo mesmo, aí tem. Você pensando, eu vou orar por você. Se no final da oração você sentir com liberdade de tomar essa decisão, e aí eu te levo a tomar essa decisão, ok? Ela falou, tá bom. Coloquei a mão sobre a Santa e o que aconteceu? Eu falei, opa, está aqui o que impedia a Santa de tomar a decisão. Oramos pela Santa naquele dia, expulsamos o demônio, levei a Santa a Jesus. A Santa se tornou santa realmente. Se tornou até mais crente do que eu. Entenderam? Uma mulher que de oração, que levantava as madrugadas para orar. Mas eu achei muito interessante que ela falou assim para mim, eu quero e não quero. Existe alguma coisa que me prende. E eu quero falar para você o seguinte, querido, baseado nesse versículo. Se você talvez ainda não tenha tomado uma decisão, aliás, assumido um compromisso maior com Jesus, porque alguma coisa está prendendo, alguma coisa você se sente ainda limitando você, meu querido, esse alguma coisa não é simplesmente a sua vontade. Existe uma ação espiritual diabólica impedindo você de tomar essa decisão. Impedindo você de poder, de fato, tomar o jugo de Jesus. E ele diz assim, pensando ainda sobre isso, ele diz assim, tomai o meu jugo e aprendei de mim. É interessante que você pode pensar assim, para lá, Jesus me chama para eu ir até ele, que ele vai me aliviar. Mas eu vou tomar o jugo dele. Quando eu tomo o jugo dele, eu fico preso a ele? Sim ou não, gente? Sim. Mas é uma prisão que você não se sente preso. Fala assim, quando eu estou em Deus,
eu me sinto livre. É interessante que ontem eu estava pensando em algumas coisas, e Deus me falou uma coisa interessante, gente. O Espírito Santo me deu uma definição de pecado. Eu até falei para Ana Maria, todas as vezes que nós decidimos pecar, nós estamos dizendo para Deus que existe coisa melhor fora dele. Pensa nisso. Todas as vezes que você e eu escolhemos pecar, nós estamos dizendo para Deus que existe algo melhor do que ele. Não foi essa a sugestão de Satanás em relação a Adão e Eva? É claro que vocês não vão morrer. Ele não quer que vocês comam desse fruto, porque se vocês assim fizerem, vocês vão ser igual a ele. Então, o diabo disse para Eva e Adão isso: existe algo melhor fora de Deus. Todas as vezes que eu e você optamos em não andar segundo a vontade de Deus, nós estamos dizendo para Deus: existe algo melhor fora do Senhor. O fato que impede você, talvez, de assumir um compromisso com Jesus é porque você tem caído nesse engano e nessa mentira do diabo, de que existe algo melhor fora de Jesus. Eu quero que você possa considerar isso, sabe por quê? Nós tivemos no domingo aqui a pastora Alda Célia, e uma das coisas que ela fez, não consigo lembrar se ela fez isso pela manhã, mas à noite ela enfatizou muito isso enquanto ela orava pela gente. Deus quer levar você, quer levar essa igreja e vai levar essa igreja a um outro nível. Deus vai falar uma coisa, não existe como nós irmos a um outro nível se nós não aumentarmos o nível de compromisso com Deus. Você precisa entender isso, eu preciso entender isso. Tá? Quando você olha a vida de Paulo e companhia, você vai ver que Deus fazia milagres extraordinários através da vida deles. Mas por quê? Existe uma palavrinha que eu não gostava muito, que fala pagar o preço. Eu achava essa palavrinha, falei, gente, a salvação é de graça, porque eu tenho que pagar preço. Mas eu descobri uma coisa, a salvação é de graça, mas a unção tem um preço. Se eu quero de fato ver Deus agindo na minha vida e através da minha vida, eu tenho que pagar um preço. E é muito interessante que muitas vezes nós esquecemos o seguinte, que o meu discurso tem que estar de acordo com a minha vida. Já ouviram isso, né? Paulo fala lá para os filipenses que todos nós temos que andar de acordo com aquilo que nós já alcançamos. Ou seja, você tem que andar de acordo com a luz que você tem hoje em Deus. Paulo fala isso de uma outra forma lá para o pessoal de Coríntios. Ele fala assim mesmo, que ele esmurrava o corpo dele, reduzia o corpo dele à escravidão, para que, tendo pregado a outros, ele não fosse desqualificado. Sabe o que é isso? Ele se forçava a se manter naquilo que ele conhecia de Deus. Isso, gente, é tomar o jugo. Porque tomar o jugo significa ser instruído sob disciplina. Tomar o jugo é ser instruído sob disciplina. Então, assim, eu e você temos que fazer uma escolha nessa noite. Se nós queremos conquistar a nossa liberdade, nós precisamos fazer uma escolha nessa noite. Porque só lembrando, Mateus, ele diz assim, vinde a mim, todos estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis o quê? Descanso para vossas almas. Fala assim comigo, alívio é diferente de descanso. Alguns de nós fomos só aliviados, mas não experimentamos o descanso de Deus. Então Deus quer levar você a um nível onde você possa experimentar, de fato, o descanso de Deus. Mas aí depende de você, não depende de Deus. E esse aprender de mim, Jesus fala assim mesmo lá em João, examinai as Escrituras, porque vocês julgam ter nelas a vida eterna, e são elas que testificam de mim. Quantos aqui têm a convicção de que são salvos? Levante a mão. A convicção
de que se você morrer hoje, você vai estar na eternidade com Deus? Levante a sua mão. Deixa eu ver a mão levantada. Não baixa a mão ainda. Não baixa a mão ainda. Não vou perguntar o contrário. Mas quando eu pergunto para vocês, se eu perguntar, quantos aqui não têm convicção? Alguns vão dizer que a falta de convicção é porque... Aí vão dizer, porque acham que falta eu fazer isso assim, assim. Porque falta uma maior dedicação. Porque eu ainda vejo, eu vejo essas e essas áreas da minha vida assim. É ou não é essas razões? Agora você precisa entender isso, gente. Eu acabei de dar essa aula no Estudo de Vencedores. Por favor, primeira João, capítulo 5, de 11 a 13. Não me canso de repetir isso. 1 João, capítulo 5, de 11 a 13. Diz assim, põe na A, tá? Diz assim, e o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna. E essa vida está no seu Filho. Parar no versículo 11. Aí eu pergunto para você, aonde eu encontro a vida eterna? Olha para o versículo, gente. Em Jesus. Tá? Em Jesus. Aí no versículo 12, quem tem a vida... Quem tem o Filho, tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus, não tem a vida. Tá certo? Versículo 13. Estas coisas vos escrevi, a fim de saberdes que tendes a vida eterna. A vós outros que credes no nome do Filho de Deus. A minha pergunta para vocês, que não quer calar, crentes. Vamos supor que no lugar de saber, tivesse pensar. E tivesse assim... Estas coisas vos escrevi, a fim de pensardes que tendes a vida eterna. Qual a diferença entre saber e pensar? Saber envolve convicção. E pensar? Dúvida. Observa que o versículo ali não é pensar, gente. Aliás, o verbo ali não é pensar. O verbo é saber. Deus quer que eu e você tenhamos convicção de que temos vida eterna porque nós temos Jesus. Eu escrevi uma frase no Facebook ontem, do John Wesley, que ele fala assim mesmo. A conversão tira o homem do mundo. A santificação tira o mundo do homem. O grande problema nosso é que nós esquecemos que quando eu me converto, eu preciso trilhar um caminho de santificação. Aí isso não quer dizer, por exemplo, eu vou me equiparar aqui com o Arthur, tá? O Arthur, em termos de vida cristã, ele é mais novo do que eu. Enquanto eu tenho 33 anos, você tem o quê? 2 anos, 3 anos? 3 anos, acertei, hein? Eu sou 30 anos mais velho do que ele. 30 anos mais velho do que ele em termos de vida cristã. Espera-se que porque eu sou 30 anos mais velho do que ele em termos de vida cristã, que eu tenha muito mais maturidade do que ele. Então isso quer dizer que espera-se que eu tenho muito mais, que em termos de santidade, eu tenho muito mais maturidade do que ele. Está dando para entender, gente? Isso não quer dizer que o Washington Luiz Cabral Rangel não peque. Tá certo? Não peque. Mas enquanto talvez para ele, os pecados dele, eu olho para algumas, talvez, quando ele reparte comigo a vida dele, eu falo, isso daí eu já venci há 300 anos. Então eu quero dizer para você, você precisa trilhar um processo de santificação. Gente, como disse a Alda Célia, santificação é ser separado. Tem coisas que eu não posso misturar. Tem coisas, gente, um drogado, um dependente químico, ele é dependente químico a vida inteira. Não é isso que os médicos dizem, não é isso que a medicina diz? Existem coisas, queridos, que você pode não ser dependente químico, mas tem coisas que você não pode chegar perto, sim ou não? A Bíblia fala o seguinte, que eu não devo andar sobre brasas vivas se eu sei que eu vou me queimar. Você sabe ou não sabe quais são as suas fraquezas, pastora Ângela? Cada um de nós sabemos quais são nossas fraquezas, só que nós brincamos com elas. Nós achamos assim, eu sou o cara,
Isso não vai me deixar cair. Aí você chega perto, chega perto, chega perto, chega perto, e você vai ver que quando a Bíblia fala de Ló, sobrinho de Abraão, quando eles se separam, Abraão vira para Ló e fala assim, escolhe para onde você vai. Porque a bênção estava com Abraão, então escolhe para onde você vai. Se você for para o norte, eu vou para o sul. Se você for para o sul, eu vou para o norte. E ele escolheu, diz a Bíblia, o lugar das campinas, onde ficava Sodoma e Gomorra. E diz a Bíblia que de tenda em tenda, Ló chegou em Sodoma e Gomorra. Você não cai em pecado. Você vai caindo em pecado. A palavra de Deus diz, aquele que pensa que está em pé, cuide para quê? Não caia. É um pensamento, gente. Não é aquela assim, sou fortão, sou poderoso, comigo ninguém, o diabo não passa nenhuma rasteira em mim, eu não caio fácil, querido. É por isso que Jesus fala assim, a carne é fraca, mas o espírito está pronto. E aí ele falou para os discípulos o quê? Vigia. Vigia como? Em oração. Vigia como? Em comunhão com a palavra. Vigia como? Em comunhão com os irmãos. Há irmãos e irmãos. Há irmãos e irmãos, gente. Existem pessoas que me puxam para crescer em Deus. Existem pessoas que me puxam de forma contrária. Mas estão dentro da igreja. Oh! Só que a Bíblia fala o seguinte. Paulo escrevendo, tá? Se dizendo irmão, for impuro, for beberrão, foi isso, aquilo outro, ele fala assim, com esses, nem com mais. Sabe o que quer dizer que Paulo está dizendo? Não tenha comunhão. Então, há irmãos e irmãos. E eu preciso me cercar de pessoas que vão contribuir para o meu crescimento em Deus. Posso ouvir um amém? Uma coisa que eu quero que você entenda, para que você e eu possamos conquistar a nossa liberdade. Primeiro, eu preciso vir a Jesus. Segundo, eu preciso tomar o jugo de Jesus. Terceiro, eu preciso aprender de Jesus. Aí ele vai dizer assim, agora volta para lá para mim, Mateus 11, de 28 a 30. Eu quero que nós leiamos juntos. Eu ia pedir para você falar de memória, mas vamos lá, vou ter misericórdia. Mateus 11, de 28 a 30. Vamos lá, no 3. 1, 2, 3. Vinde. Jesus está sugerindo a mim e a você que nós troquemos de jugo. Porque ele fala assim, porque o meu jugo é suave, meu fardo é leve. Então você tem uma escolha para fazer. Ou você continua no nível que você está com Deus, ou você sobe de nível para experimentar mais de Deus. E você só vai subir de nível se você decidir pelo jugo de Jesus. E é interessante, ele fala assim, tomai o meu jugo e aprendei. Conjunção aditiva. Não é só tomar o jugo, é tomar o jugo e aprender dele. Aí ele fala assim vocês vão achar descanso para vossas almas, porque o meu jugo é suave e meu fardo é leve. Vamos ficar em pé? Eu gostaria que você pudesse sondar o seu coração. Lá em Salmo 139, o salmista fala, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Peça para Deus sondar o seu coração. Examina diante de Deus se existe alguma coisa que tem prendido você, que tem amarrado você, que tem impedido você de se comprometer de maneira, ou melhor dizendo, de se comprometer
com o senhorio de Jesus em todas as áreas da sua vida. Deus quer te levar e quer me levar para um nível maior. Você consegue perceber alguma coisa que você está escravizado ou escravizada? Pede para Deus trazer libertação sobre esse aspecto da sua vida. Talvez seja a hora de você até mesmo gritar. Que nem aquele cego de Jericó. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Mas Deus não quer você vivendo aquém daquilo que Ele tem para você. Põe a mão no seu coração. Senhor, nós queremos colocar o nosso coração diante do Senhor. Nós queremos reconhecer, ó Deus, a nossa necessidade de Ti. Nós queremos te agradecer por tudo aquilo que nós já temos experimentado em Ti e de Ti. Mas nós queremos dizer ao Senhor nessa noite, Pai, que nós queremos muito mais, muito mais. E nós sabemos, ó Deus, que o fato de não experimentarmos muito mais, não é porque, ó Deus, o Senhor não quer, mas é porque nós não temos nos colocado na posição que o Senhor deseja que nós venhamos a nos colocar, para experimentar esse muito mais do Senhor. Eu quero confessar a Ti, ó Deus, o nosso pecado. Eu quero confessar a Ti a nossa negligência. Eu quero confessar a Ti, ó Deus, o fato de nós amarmos muitas vezes o pecado mais do que o Senhor. De nós o buscarmos muito mais do que buscamos o Senhor. Deus, eu sei que o Senhor não quer que nós tenhamos prazer em nada que esteja fora do Senhor. Eu sei que o Senhor quer que nós tenhamos prazer em Ti. Eu sei que o Senhor quer que nós tenhamos prazer em estar na Tua presença. Eu sei que o Senhor quer que nós tenhamos prazer, ó Deus, prazer na Tua palavra. Prazer, ó Deus, em conversarmos contigo através da oração. Oh Deus, oh Deus, oh Deus, eu oro, Senhor, para que aquilo que o Senhor já conquistou por nós, Jesus, o Senhor já conquistou por nós a nossa liberdade. Eu quero, Senhor, que essa liberdade seja traduzida, Senhor, em realidade na vida de cada um de nós. Que todo cativeiro, Senhor, do diabo ainda presente na nossa vida, que toda amarra, Senhor, que todo jugo, ó Pai, das trevas, possa cair por terra agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor. Nós não aceitamos, Senhor, nós não aceitamos, Senhor. Nós não aceitamos isso, Pai. Oh Deus, oh Deus, oh Deus, oh Deus, oh Deus. O Teu sangue está sobre nós, Jesus. E na Tua palavra o Senhor mesmo diz que o Teu sangue nos purifica de todo o pecado. Então purifica, Senhor, o nosso corpo, a nossa alma, Senhor, de todo o pecado. Purifica o nosso espírito, Senhor, de todo o pecado. Oh Deus, ora por você, querido, ora por você. Deus quer ouvir o teu clamor, Deus quer ouvir a tua súplica. Ora por você. Meu coração te pertence. Meu coração te pertence. Meu coração te pertence. Declara isso para Deus. Meu coração te pertence.
tudo que eu sou, o que eu quero ser, que eu planejo ser, pertence a ti e só a ti, Deus. Fala isso pra ele. Pois tudo que eu sou, o que eu quero ser, que eu planejo ser, pertence a ti e só a ti, Deus. Eu sei que existe uma dinâmica nessas terças-feiras. Esse cálice tem um suco de uva que simboliza o sangue de Jesus. A palavra de Deus fala que o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. O sangue de Jesus tira de nós toda a culpa. Porque a palavra de Deus também diz lá em Romanos 8:1 que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Eu sei que é normal os pastores, diáconos, ungirem vocês. Só quero fazer uma dinâmica diferente. Bem diferente. Bem diferente. Porque uma coisa que você precisa entender, que a unção que está em mim está em você. Porque nós temos o mesmo Espírito. Se você tornou Jesus Senhor da sua vida, se você nasceu de novo, o Espírito Santo está em você. Amém? E o Espírito Santo é aquele que pode produzir essa libertação. Nós vamos, eu queria que Jucá, pastora Rejane, por favor. Tem mais algum outro pastor aqui? Pastora Miriam, vem cá. Tem mais algum outro pastor aqui? O que eu queria que nós fizéssemos agora Cristiane, vem para cá. Carla, Márcio, os diáconos, vem aqui à frente, por favor. O que eu quero que a gente faça, gente? Nós não vamos colocar o nosso dedo na sua cabeça. Você vai colocar o seu dedinho aqui dentro e você vai se ungir. E você vai voltar para o seu lugar. Não senta, tá certo? E nós vamos orar de novo, tá certo? Você pode, acho que vamos ficar todo mundo só no meu lugar, vai um tanto para cá, entendeu? Para ficar todo mundo no lugar. As pessoas vão colocar o dedinho delas aí dentro, tá certo? E vão ungir e volta para o seu lugar. Não senta, tá certo? Não senta. Entenderam, gente? Se você precisar no final de uma oração, a gente ora por você, pessoalmente, tá certo? Você vem aqui à frente, qualquer de um de nós, vamos orar por você. Mas eu queria que você se ungisse, você botasse para o seu lugar e nós vamos orar por você. Pode vir, gente. Aleluia. Aleluia. Nunca esteve longe de mim. Graças a Deus. Pode botar. Pessoal, pode botar ali de volta. Fala isso para Deus. Meu coração te pertence. Declara isso bem alto. O meu coração te pertence. Meu coração te pertence. Pois tudo que eu sou, o que eu quero ser, que eu planejo ser,
pertence a ti e só a ti, Deus. Declara bem alto. Pois tudo que eu sou, que eu quero ser, que eu planejo ser, Pertence a ti, só a ti, Deus. Mais uma vez. pois tudo que eu sou, o que eu quero ser, que eu planejo ser, pertence a ti e só a ti, Deus. Pois tudo que eu sou, o que eu quero ser, que eu planejo ser, pertence a ti, pois tudo que eu sou. Põe a mão na sua cabeça e ora assim comigo. Senhor Jesus, eu confesso que o Senhor veio em carne para destruir as obras do diabo. E eu declaro que eu estou em ti e que toda obra do diabo na minha vida foi destruída. Por isso, eu não aceito nenhum tipo de prisão, de cativeiro, de amarra maligna sobre a minha vida. Eu declaro que o Senhor conquistou na cruz o perdão para mim e a liberdade. O Senhor me libertou. Por isso, eu quero declarar a minha liberdade para que eu seja tudo que o Senhor planejou. Na tua palavra, o Senhor diz que eu sou sal da terra e luz do mundo. E eu declaro que essa é a realidade da minha vida. O Senhor também diz que eu sou abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais. Eu declaro que não existe nenhuma falta para que eu me torne, para que eu seja tudo que o Senhor planejou. E eu quero declarar também a minha dependência do Senhor. Eu declaro que eu sou livre em ti para fazer a tua vontade, para viver a tua vontade, porque o Senhor se manifestou em carne para destruir as obras de Satanás. Põe a mão no seu coração. Senhor, nós queremos colocar o nosso coração diante de ti. Inclina o nosso coração para fazer a tua vontade. Dispõe o nosso coração para ti. O nosso coração tem estado muitas vezes dispostos para muita coisa, mas não tem estado disposto para o Senhor. Dispõe o nosso coração para o Senhor. Dispõe o nosso coração para te buscar. Dispõe o nosso coração para se render a ti dia a dia, Senhor. Dia a dia. De maneira, Deus, que o nome do Senhor na minha vida, na nossa vida, seja honrado, glorificado e engrandecido, Pai. Nós pedimos assim pela ação do Senhor. Nós pedimos assim pela ação do Senhor. No nome de Jesus, no nome de Jesus. Você pode dar o seu melhor e maior aplauso ao Senhor? Graças a Deus, graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Se tiver alguém se sentindo mal, sentindo alguma coisa, depois você pode vir até aqui e nós, pastores e diáconos, vamos orar por você. Põe a mão no seu coração mais uma vez. Senhor, nós queremos declarar a nossa dependência do Senhor mais uma vez. Queremos declarar, Senhor, que nós aceitamos o teu convite de irmos até o Senhor, de tomar o teu jugo, de aprender do Senhor, porque só assim nós acharemos descanso para nossas almas, Pai.
Porque quando o Senhor mesmo diz, o teu jugo é suave e o teu fardo, Senhor, é leve. E nós queremos viver, Senhor, debaixo desse convite, dessa palavra do Senhor, Pai. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o Pai, a comunhão e consolação do Espírito Santo, seja com todos nós. Que o Senhor dê ordem aos teus anjos, Deus, para nos guardar em todos os nossos caminhos. E que nós possamos continuar caminhando debaixo da poderosa mão do Senhor. Porque se assim nós o fizermos, Pai, nós teremos uma colheita. Que assim seja, que assim seja. Deus nos abençoe. Vão em paz, queridos, vão em paz. Deus os abençoe. Mais que ser bem